Escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É mais uma oportunidade que temos de nos achegarmos até você, amados ouvintes, através de mais uma programação, o qual nos achegamos aqui com muita segurança, com muita fé e coragem, que Deus, Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Somente salvação. A salvação é preciso de que nós venhamos crer. Nossa perspectiva é crer no Senhor Jesus Cristo, esse que nós podemos confiar pela palavra, que a palavra somente crer, ela se baseia naquilo que você pronuncia. Crer, nós temos que colocar a nossa posição em segurança, estar crendo no Deus Todo-Poderoso, crendo na firme benevolência da palavra de Deus. Então, amados, vou estar aqui com umas escrituras, qual aqui estarei lendo, e que Deus possa abençoar muitíssimamente a sua vida, seu coração, sua alma, seu lar, seu trabalho, no carro, você trabalhador que está no trabalho, nas indústrias, nos coletivos, nos trânsitos bravos, e só Deus para te guardar, para te proteger. Guarda, Deus é o guarda, é o protetor, é a nossa segurança do nosso dia a dia. Deus te abençoe muitíssimamente, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Amém. Muito bem, aqui no livro de Hebreus, melhor dizendo, capítulo 11, versículo 1 a seguir. Pela fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Que maravilha, amados irmãos, poder sentir Deus
confortando-nos com a escritura como esta, e agora nós temos aqui o privilégio de, no momento de mais um momento, de ouvir a palavra de Deus através do Filho que, preparado por Deus, veio nos trazer mais uma porção da palavra, e nós estamos aqui para ouvir Deus falar. É através das Escrituras que iniciamos, é que damos início a essa palavra. Deus abençoe, amados, em nome do Senhor Jesus. Muito bom dia. Deus abençoe a todos nós. É um privilégio poder falar sobre a palavra de Deus, e é uma graça do Senhor ter a fé, a confiança para manter-se exatamente com o que está escrito. Se o que está escrito te fortalece e você não tem nenhuma outra necessidade de interpretações fora das Escrituras, você é bem-aventurado. O seu prazer tem estado na lei do Senhor, e é justamente nela que você medita de dia e de noite e é alimentado por ela. Porque esta palavra de Deus, ela traz vida abundante, cura e libertação. Deus abençoe a todos, mais de perto por aqui, e os de mais distância, onde estiverem. E um assunto que é muito importante comentarmos um pouquinho é sobre crer. Crer e não obedecer. E crer e obedecer. Sem a obediência, crer pode resolver alguma coisa. Mas em relação à vida, tem que estar os dois juntos, crer e obedecer. Porque se você crer, ter a fé para a cura, você recebe a cura. Crer para a cura divina, tenha fé. Mas a Bíblia prossegue um pouquinho mais em relação a esta palavra, crer. Tomamos aqui o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Exatamente um ato de Saul, que já falamos sobre ele, mas no outro sentido, qual ele perdeu o reino por causa de não obedecer. Ele cria, sim, naquele sacrifício que eles faziam no tempo do Antigo Testamento. Mas quando ele desobedeceu, e Samuel trouxe aquela sentença que ele perdeu o reino, então ele disse para Saul, no verso 22 do capítulo 15 de 1 Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Às vezes nós podemos fazer muitos sacrifícios e abstermos de tantas coisas que Ele nem exige, jejuarmos até ficarmos fracos e deixarmos tantas coisas que são lícitas, que Ele deixou para nós usufruirmos daqueles momentos, aquelas coisas, para fazer sacrifícios. Mas tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Então, com isso, ele está dizendo: a obediência à palavra traz mais prazer a Deus do que fazer sacrifícios. Veja bem o valor da obediência.
E ele prossegue: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, qual que é a melhor coisa que podemos fazer? Obedecer a Deus, crer e obedecer, crer e observar, em Jesus confiar, sua lei observar, tudo quanto ordenar. Agora, crer é uma coisa maravilhosa. Crer no Evangelho de Jesus Cristo, crer na sua morte expiatória, crer que ele nasceu, viveu e morreu para tornar a salvação possível a toda a humanidade. Olha, que coisa boa, maravilhosa. Paulo falou ali para o carcereiro de Filipos, Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Coisa maravilhosa. Crer que Jesus veio ao mundo, nasceu de uma virgem, cumpriu as Escrituras, morreu. Muito maravilhoso. Crer que isso é de graça, que a salvação é de graça. Crer é maravilhoso. Isso não custa nada. Crer que a salvação é unicamente pela fé em Jesus. Então, tudo coisa boa. Crer. Mas esse crer não deve ser meramente um assentimento destituído de sentido, ou apenas uma forma de concordar, porque não podemos questionar essa verdade. Se você se torna um incrédulo a tal ponto de dizer, Jesus não veio, Jesus não nasceu de uma virgem, Jesus não morreu, Jesus não ressuscitou, você é considerado como um perturbador, né? A história toda mostra, é uma realidade. Então você não pode crer em Jesus somente porque a história diz, mas quando você tem uma real experiência com Ele, aí você passa a crer, então você vai obedecer. Porque nós encontramos que Tiago, o apóstolo Tiago, disse no capítulo 2, verso 19, você crê que existe um só Deus? Faz bem, faz bem. Então, tudo é bom crer que existe um só Deus. Mas os demônios também creem, acreditam, porque conheceram a Jesus. Eles conheceram Jesus antes de nós conhecermos Jesus. Então, eles creem que existem. Como eles vão descrever de uma coisa que eles conhecem? Vejam bem, antes da entrada do pecado, eles acompanharam a trajetória de Jesus desde a manjedoura até o Calvário. Nós acompanhamos pelas Escrituras. Eles acompanharam vendo, assistindo. Tentaram Jesus lá no Monte da Tentação, usaram pessoas para agirem contra Jesus, portanto não podem pôr em dúvida esta realidade. Eles creem, mas não serão salvos. Da mesma forma, muitas pessoas creem, mas não serão salvas, porque são rebeldes, querem um evangelho sem preço, barato, isento de responsabilidade. Eu fui à igreja, cantei, entreguei minha oferta, dei meus dízimos, dei uma esmola para alguém, então eu estou salvo. Eu vi uma pessoa, deu uma esmola para fulano, para Beltrano, toca uma trombeta por ali. Mas o evangelho de Jesus não é tão barato assim. Ele tem um preço a ser pago. Há um hino que diz: já o preço, avaliaste o valor? Jesus falou sobre isto.
sobre querer segui-lo, querer seguir seus passos. Pense um pouco, avalie o valor, avalie o preço que você vai ter que pagar para seguir a Jesus, para servir a Jesus, para ser servo de Jesus. Tem uma recompensa muito maior do que o preço que se paga, mas você tem que avaliar o preço. Agora, muitos creem, mas não serão salvos. Por quê? São rebeldes, querem um evangelho barato, isento de responsabilidade, que não envolva nenhuma renúncia, nenhuma mudança de conduta, nem transformação do caráter. Então Tiago diz: crês tu que existe um só Deus? Faz bem, mas isso aí não é o suficiente, porque também os demônios creem e estremecem. Olha a mudança. Então, quando você vai cantar que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração, essa mudança, ela é visível no comportamento, no caráter, no modo de viver, no modo de se vestir, no modo de falar. As palavras torpes são tiradas das nossas bocas, palavras maliciosas, elas ficam para trás. Então agora, só levar rótulo de cristão, somos cristãos, só rótulo, mas continuando a viver a mesma vida que levavam antes de crer, uma mesma vida de pecado, de transgressões. Olha, esse assunto é muito importante. Não é somente crer. Compreenda as coisas. O importante é somente crer e continue praticando as suas obras ilícitas. Isso não é realidade escriturística. Mas a palavra de Deus diz que Jesus salvará as pessoas dos seus pecados e não nos seus pecados. Olha a diferença. Olha que diferença! Não é somente crer que Jesus veio ao mundo, morreu, crucificado e ressuscitou. É obedecer os seus ensinamentos. É praticar uma vida cristã e não somente levar um rótulo. Veja isso. Jesus salvará as pessoas dos seus pecados. Te dará força para sobrepujar, passar por cima, não ser mais escravo do pecado, mas não nos seus pecados. Ele tira. Você tem que ter essa fé, essa confiança, crer e sair do mundo do pecado. Então, você pode fazer uma pergunta: quantos creem que Jesus existe? São multidões. Jesus salva, que Jesus cura. Agora, o que na verdade é aceitar Jesus como Salvador e também Senhor de sua vida? Então, se Ele é nosso Senhor, nós somos seus servos. Já começa aí. Então, se Ele é nosso Senhor, Salvador, curador é de toda a humanidade, mas Ele é nosso Senhor. Quando Ele é nosso Senhor, então nós descobrimos que somos seus servos, e o servo faz a vontade do seu Senhor. Crer em Jesus como seu Salvador envolve também conhecê-lo como Senhor, aceitar e obedecer os seus ensinos, aquilo que Ele quer de nós, essa obediência. Porque a obediência que Ele pede a nós não é uma obediência servil, imposta e obrigatória, mas uma obediência voluntária. Eis-me aqui, Senhor, faz de mim um vaso novo, faz de mim um vaso que honre a Tua palavra, faz de mim um vaso que glorifique o Teu nome. Estou disposto a deixar tudo, se for necessário, para te servir. Essa é uma
é uma submissão voluntária, não uma imposição com medo do inferno. Eu vou ter que fazer isso aqui, mas isso é canseira. Vou ter que orar, vou ter que cantar de novo, vou ter que... Seria uma cruz muito pesada, né? Olha, você crê em Jesus, então você também obedece a Jesus. Uma obediência voluntária, fruto de um amor que brota do coração agradecido pelo que Ele fez e pelo que Ele faz por nós todos os dias. Então essa obediência não traz amargura nem tristeza, nem lágrimas de arrependimento. Essa obediência voluntária traz consigo as alegrias de uma nova vida e de um feliz relacionamento com Deus. Portanto, crer e obedecer são ingredientes. Está na mesma receita. Não é receita separada. Crer e obedecer. Crer e obedecer tudo quanto está escrito na sua palavra. Deus abençoe o seu coração, moça, moço, que tem renunciado o mundo por causa da palavra. E você que talvez ouvir isso, que ainda não tem renunciado, pense sobre isso. Crer e obedecer é o que traz alegria ao coração de Jesus, de Deus. Em nome de Jesus Cristo, fortalecidos sejam todos através da palavra de Deus. Amém.